Olá pessoal do Sports Team Brasil, tudo bem? Meu nome é Victor e sejam muito bem-vindos. Hoje estarei trazendo dicas para quem está começando o nosso querido League of Legends e está nos seus primeiros passos rumo à sua tão sonhada Maestria 7, mas também rumo ao seu futuro elo também. Eu vou estar falando sobre as rotas, os feitiços, os campeões mais utilizados e as suas funções dentro do jogo. Beleza, galera? Então vamos lá pro nosso mapa de Summoner's Rift. Então, pessoal, aqui temos o mapa de Summoner's Rift com as suas respectivas funções: top, jungle, mid, ADC e suporte. Antes de começar a falar um pouquinho sobre a top lane, provavelmente você já deve ter reparado que, como você é iniciante, ainda não tem a jungle, não tem um jogador que seja responsável por fazer a jungle. Você geralmente encontra 2 jogadores na top lane, mas isso é porque você ainda está começando e geralmente os jogadores não têm muita experiência sobre as rotas, sobre os campeões, então acaba sendo um pouquinho difícil de você ver no início, mas depois do nível 10, 15, por aí, você já encontra algumas vezes o jungler na selva. Bom, pessoal, o top geralmente possui campeões que resistem mais, ou seja, eles têm mais armadura, mais vida, mas que também tem aquele seu dano base muito bom. Nesse caso eu posso citar o Garen, o Darius, que são campeões que dão bastante dano, mas que também conseguem resistir ao dano inimigo. Mas também nós podemos encontrar no top magos, o que é um pouquinho difícil de encontrar, mas tem. E também campeões que levam torre com mais facilidade, nesse caso uma Camille, uma Fiora. No caso dos magos no top, nós também podemos falar um pouquinho sobre o Ryze, sobre o Karthus, entre outros. Bom, pessoal, na jungle, o caçador ou o jungler, ele é responsável por fazer a selva, no caso os monstros da selva. Os 2 principais monstros da selva são o Blue, que regenera com mais rapidez a sua mana, e o Red, que te dá um buff de dano. Isso é muito bom para você fazer as outras criaturas da selva, no caso as galinhas, os lobos, as pedras, o sapo também. Então você não precisa farmar os minions, você tem seus próprios monstros. E também tem os monstros épicos, no caso o Arauto, o Barão e o Dragão. Existem vários tipos de dragões, por exemplo, o Dragão da Montanha, do Oceano, das Nuvens, o Dragão Infernal, e cada um é responsável por buffar alguma coisa. Por exemplo, o Dragão Infernal, ele regenera bastante. Ele na verdade não regenera, ele dá mais dano pra você, tipo fica mais forte. O Dragão das Nuvens te dá velocidade, o Dragão do Oceano te dá uma regeneração de mana um pouquinho mais rápida, então isso é bem importante. E o Dragão Ancião também, que é um dragão que aparece mais aos 40 minutos por aí, ele aumenta o poder que os dragões te deram. Por exemplo, você fez um dragão infernal, fez um dragão do oceano, um dragão das nuvens, eles ficam salvos e você fica com aquele buff pro resto do jogo. E o dragão ancião, ele deixa mais forte ainda. Então isso é muito bom. E o Barão, ele buffa os minions, ou seja, eles ficam com mais vida, mais resistência no caso, e dão mais dano. Então é muito importante você fazer esses objetivos também, além de levar as torres.
até porque graças a esses dragões você fica com aquele dano adicional na hora de uma luta. Bom pessoal, o jungler também precisa utilizar o Smite. Por que o Smite? Porque é um feitiço que você precisa para tanto regenerar um pouco da sua vida na hora de fazer alguns monstros, como também é importante para garantir um dragão ou um barão ou qualquer outro objetivo para sua equipe, porque pode acontecer de vir o jungle inimigo e tentar roubar, ou seja, você precisa garantir para o seu time utilizando o Smite na hora certa, porque o Smite, conforme vão subindo os níveis, ele vai dar mais dano, ou seja, você tem que calcular bem. Por isso, no início é difícil de você ver um jungler, porque precisa ter bastante conhecimento sobre essa rota. Bom pessoal, na mid lane você geralmente encontra os campeões magos, porém você pode encontrar, por exemplo, campeões de base AD, por exemplo, o Jhin ou o Lucian. É um pouco difícil, mas geralmente você encontra-os. Mas na maioria das vezes você encontra magos, por exemplo, um Veigar, uma Malzahar, uma Ahri, uma Diana, Catarina, LeBlanc, entre muitos outros magos que você encontra na fase de rotas e em partidas normal game. E o mid laner ele é responsável pelo dano mágico na maioria das vezes. Então o seu time inteiro pode ser de base AD, mas o seu mid tem que ser um AP muito forte, porque o dano mágico do mid laner ele acaba sendo bem decisivo na hora das lutas. O AD Carry, pessoal, ele é responsável pelo farm do time e principalmente o dano, ou seja, o AD Carry na hora de uma luta ele precisa ficar recuado, mas que ele consiga dar o seu dano no time inimigo. Os AD Carries que eu mais recomendo para quem está começando são a Ashe, Mazaya, o Lucian. São campeões que você não precisa de muita habilidade para poder jogar, então é bem simples e tranquilo para quem está começando. E de suporte, o suporte ele protege no início o AD Carry e na hora das lutas ele protege tanto o AD Carry como o seu time. O suporte ele é responsável a maioria das vezes por curar e dar escudos, e isso é muito decisivo e muito importante tanto na fase de rotas como na hora das lutas. Os dois melhores suportes que eu recomendo no início são Sona e Soraka. Apesar desses suportes não possuírem muita vida, eles curam bastante e deixam o seu atirador bem forte, graças aos seus buffs. E são suportes que não precisam de muita habilidade para jogar, você apenas cura, dá os escudos e tem o seu dano também e seu atordoamento também. Então são dois suportes completos e fáceis para quem está começando. Agora vamos falar um pouquinho sobre os feitiços. Galera, os feitiços mais recomendados para a top lane são teleporte e flash. Porém isso depende do campeão, mas o teleporte é sempre fundamental você trazer. Já no caso do jungler, o mais fundamental a se trazer é o Smite, para realizar o contestamento de dragões, do barão ou de outras tropas da selva, para regenerar sua vida e
também poder matar com mais facilidade as tropas. O mid, ele varia muito. Existem muitos feitiços para ser utilizados no mid. Então você tem que ver bastante o time inimigo. No caso, no modo escolha cegas você não tem muita opção, porque você não vai saber quem é o seu inimigo, você só vai ver na hora do carregamento. Mas eu recomendo você jogar mais no modo alternado, onde você pode ver quem você está enfrentando. E você pode banir campeões também, caso você tenha algum campeão que não goste de jogar contra. Mas no mid você pode utilizar além do flash, é claro. Teleporte, você pode usar curar, você pode usar barreira. O purificar, no caso, se o time inimigo tiver muito stun, você pode se livrar do stun graças ao purificar. Mas na maioria das vezes o mid laner utiliza o feitiço Ignite ou incendiar, porque você vai dar mais dano e vai deixar o inimigo chamuscando até a morte na maioria das vezes. Isso pode te ajudar bastante na hora de lutar contra o seu inimigo. Para o ADC, é sempre viável você utilizar o curar e o flash. Na maioria das vezes você utiliza curar e flash, mas também pode acontecer de você ter que usar um purificar. Mas aí você tem que combinar com o seu suporte, do suporte utilizar o curar e flash, e aí você utiliza o purificar. Mas também você pode utilizar a barreira, em alguns casos. Mas é sempre viável utilizar curar e flash. E o suporte pode utilizar também tanto o Ignite quanto a exaustão. Isso depende muito do time inimigo. Se o time inimigo estiver com muito dano, você utiliza exaustão para fazer com que o inimigo não dê tanto dano assim nos seus aliados. E Ignite para você enfrentar campeões mais tanques no bot. No caso, um Tai, por exemplo, você tem que trazer Ignite para auxiliar no abate. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui e se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos sobre outros jogos que estarão aqui tanto na descrição, mas você também pode dar uma visitada no nosso canal e você pode acabar gostando de outros vídeos também. Muito obrigado, pessoal, até mais e valeu!